Estamos ao vivo. Que família linda que já está aqui, povo bonito, gente. Deixa eu ver aqui, o vídeo está ok. Está tão longe, deixa eu chegar aqui mais pertinho. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Elaine, Sim, Luzia, estamos. gratidão, Paula, Márcia Sim. Pontes. Liguem as câmeras, desliguem os microfones. Temos pouco tempo para muita coisa, então bora lá. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui. Elaine. Eita, povo bonito. Lindo demais, gente. Gratidão, estou recebendo esse beijinho. Nossa, é bacana fazer essas coisas aqui. Gratidão. Deixa eu me... Estou aqui ouvindo Flores em Vida. Quem estava lá no grupo, gente, que ouviu essa música maravilhosa, hoje decidiu o que é Flores em Vida. Essa parada aqui é sobre decisão, cara. E o que é legal? Por que eu decidi fazer esse aulão e esse projeto recomeçar? Eu percebi, olhando dentro do campo da terapia, que, cara, as pessoas estão com a vida tretada. E quando a gente começou, eu e Márcia Ponte começamos com esse projeto sobre nutrição, foi muito legal. Nutrição não é muito a minha área, mas quando eu entendi que a base do sagrado feminino está sustentada na nutrição, né? E que as pessoas precisavam de um acompanhamento nutricional e emocional, eu falei, cara, eu vou mais a fundo nisso, vou pesquisar. E o que aconteceu? Eu percebi que o problema das pessoas não é em relação à comida, né? É em relação às emoções que elas têm ao comer, ao se relacionar com outras pessoas. As pessoas dizem assim, eu tenho problemas de relacionamento, eu não encontro ninguém que presta, né? E aí, cara, o problema dela não é de relacionamento, o problema dela é a frequência que ela emite, as crenças que ela tem em relação à vida, as coisas que ela viveu na infância e condicionaram o pensamento dela a esse tipo de situação. Eu costumei fazer no celular, no computador, que estou me sentindo longe de vocês. Mas então, foi muito legal a gente trabalhar hoje a música Quero Flores em Vida lá no grupo. Quem não está no grupo ainda, a gente clica no link da bio e vai para o grupo, tá? Que aí lá a gente pega todo o conteúdo de aprendizado que a gente está disponibilizando. Então, eu percebi que isso era uma camada que envolvia muitas coisas além da nutrição, e que para a gente puder chegar num ponto de equilíbrio, que a nutrição de uma pessoa, ela representa o equilíbrio, né? Ao olhar para o corpo de uma pessoa, a gente entende onde estão os pontos de desequilíbrios emocionais dela. Beleza? Nós não estamos falando de beleza, padrão de beleza, de estereotipo determinado pela mídia, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de você se sentir uma pessoa saudável, uma pessoa com total habilidade de compreender onde você está e onde você está indo, tá? Estamos falando do campo emocional de uma pessoa que se manifesta naturalmente no seu corpo e nas suas crenças. Beleza? A Márcia está aí, quer falar um pouquinho aqui no começo, Márcia? Você vai trazer depois para a gente. Quer falar uma boa noite aqui com as meninas? Oi, boa noite. Vou falar só uma boa noite agora. Tudo bem, todo mundo? Tudo certo? Beleza. Depois a Márcia vai trazer para a gente aqui algumas questões realmente nutricional. Então, eu vou iniciar com vocês a camada sobre as emoções. E o que eu percebi que é muito importante, né? Essa jornada Recomeçar é porque, quando eu fui olhar o campo nutricional, eu percebi que a vida das pessoas está tratada na nutrição, nas finanças, nos relacionamentos e na espiritualidade. São 4 camadas de treta que as pessoas inventam com a vida, né? Coisas que não tá legal, coisas que não tá dando certo, ou ela começa e não termina, ou ela só está atraindo aquilo que ela não está buscando de verdade para a vida dela, ela está insatisfeita com o corpo, ela está insatisfeita com o casamento, ela diz que não tem tempo para nada, né? A questão do tempo é algo que vamos falar muito sobre isso. Então, é uma jornada sobre liberdade, né? Sobre libertação. Então, que nesse primeiro campo nós vamos adentrar a nutrição, no segundo campo nós vamos ir adentrando as outras partes. O que eu percebi? Que seria impossível fazer terapia com todo mundo em cada uma dessas áreas. Então, hoje nós vamos entender como que esse campo se expande dentro da nossa jornada, algumas coisas que nós temos que prestar atenção para que a gente possa compreender o que está acontecendo externo. Porque tudo começa internamente, tá? Tudo começa de dentro, para depois externar-se no nosso campo. Eu estou insatisfeito com o meu corpo, com o meu peso. Qual é a crença lá dentro que está gerando isso? Eu estou insatisfeita com meus relacionamentos. Qual é a crença que está gerando isso? Deixa eu chegar essa paradinha mais para cá. Não fico olhando para fora da câmera. Aí. Então, estou insatisfeita com a minha vida financeira. As coisas não andam para frente. Então, o que está gerando isso lá atrás?
Então, esse é o momento da gente olhar para os traumas, olhar para as crenças, para os padrões emocionais. Porque eu sempre digo uma coisa, eu falei isso lá no grupo hoje, né? Que não existe nenhuma meta que você seja capaz de traçar, que você não seja capaz de executar, certo? O que é essa parada da jornada? Eu estou no ponto A, preciso entender onde eu estou, me localizar, quem eu sou, o que eu quero resolver agora na minha vida. Tipo, se for sobre peso corporal, quantos quilos eu tenho, a quantos eu quero chegar. Então, eu estou no local A e quero chegar no local B, né? Se for sobre qualquer outra área da vida, serve também. Nós vamos falar do campo nutricional, que mas serve sobre qualquer área. Traçar uma reta entre o A, que é o local onde você está, e o plano B. Isso exige um plano, claro. Isso exige o próximo passo. Isso exige a abertura da caixa preta. E aí vocês vão entender onde que é a parada da caixa preta. É porque a gente tem duas camadas, né? De situações, de pessoas, né? Que estão aí passando por essas questões. Umas que se acostumaram com as tretas, né? Elas gostam da vida bagunçada que leva, aquela loucura, uma hora a coisa dá certo, outra hora não dá, sobe, cai. Começa um relacionamento maravilhoso, daqui a pouco tá tudo infernal, né? Ou começa uma dieta, antes dos 30 dias para essa dieta, começa na academia, só vai 15 dias, depois dos 15 já começa a faltar. Então, tudo que ela começa na vida, ela não termina. Acostumou com essa parada. Aí a gente tem uma outra turma que não tem nem consciência do quanto a vida tá uma bagunça, e é uma turma que está cheia de opinião sobre a vida dos outros. É gente que passa o tempo cuidando da vida dos outros, tem opinião sobre tudo, sobre a política, sobre o governo, brigando com todo mundo que está certo, sobre religião, sobre qualquer área da vida, né? Ele acha que sabe mais que todo mundo, mas por trás dele a vida dele está uma bagunça e ele não tem noção que ele está passando muito tempo cuidando da vida dos outros e não está sobrando tempo a cuidar da dele. Beleza? Por quê? Gente, essa jornada do recomeçar é uma parada sobre cuidar da sua própria vida, tá? Então, eu sei que talvez pode ter alguém novato aqui que ainda não está acostumado com as minhas vassouradas, acho que a maioria são as meninas aí do Deusa mesmo, né? Que já estão acostumadas. Mas quem não tiver acostumada, pede calma aí, que a gente vai nesse ritmo das vassouradas mesmo. Então, essa é uma parada sobre você cuidar da sua vida. Então, tem essa camada que não está cuidando da própria vida. Com esses, não tem nem como a gente dialogar, tá? E tem aquele que fingiu de morto, né? Fingiu de morto. Não é comigo, não tem nada a ver com isso, não tem problema se estão cortando árvore na Amazônia, não tem problema se existem crianças de 5 anos com diabetes, não tem problema se estão traficando órgãos humanos na África, entendeu? Não é comigo, então ele se finge de morto, né? Então a gente tem que entender qual dessa camada da sociedade a gente está. Eu preciso me encontrar onde eu estou. Como é que eu estou nessa parada com essa relação? Por quê? Porque eu tenho que encontrar onde eu estou. Existem leis universais que nós não compreendemos. E aí o que acontece? A gente acha que o nosso cérebro funciona assim. Agora em dezembro é muito legal, porque muita gente vai traçar um plano de vida. E olha o que é interessante. Se você traçou um plano ano passado, eu sugiro que você dê uma olhada no que foi que você fez daquilo que você traçou. Certo? E se você não realizou ao menos 50% daquilo que você traçou, você está precisando seriamente começar a cuidar da sua vida, tá? E se você nem fez um plano, então você está na UTI, entendeu? Você precisa começar a olhar para isso aí. Olhar para você entender a sua vida, entender onde você quer chegar, onde você quer ir, tá? Então, em dezembro, nós vamos traçar um novo plano. Por que esse plano recomeçar? Porque é preciso traçar um plano, é preciso entender onde eu estou querendo ir, em relação a todas as coisas da vida. Em relação aos principais departamentos, que é a nutrição, o corpo, né, o bem-estar, a autoconfiança, em relação a ter um relacionamento saudável que faça você crescer, que seja uma pessoa contribuindo com o seu aprendizado, com o seu crescimento, seja uma pessoa te trazendo uma vida motivada, uma vida ativa, né? Na área da sexualidade, que você esteja se sentindo completo, né? Doando a sua energia e recebendo de forma equilibrada. Na área das finanças, que está muito ligada à parada da afetividade. Se você não está bem nos seus relacionamentos, você também não está bem na sua vida financeira, tá? Porque essas áreas estão conectadas. Então, na área das finanças, qual a liberdade que eu tenho, quais as escolhas que eu estou fazendo, entendeu? E aí a área do propósito de vida, de missão, porque é aquela pirâmide de Maslow, né, cara? Só dá para a gente pensar em missão e propósito quando você resolve a base. Eu até fiz um compilado aqui para a gente entender um pouco, fiz um resumo, né?
Porque a pirâmide de Maslow, a nutrição também vai usar essa pirâmide, né, Márcia? Depois a Márcia pode falar um pouco para vocês aí. A pirâmide de Maslow, ela é uma base. Então, o que acontece dentro da PNL, da terapia, dentro da hipnose e dentro dos conjuntos terapêuticos que a gente tem um resumo, eu fiz um resumo para que a gente possa compreender as áreas e o departamento da vida, não é? Essa coisa de se achar. E a parada das leis universais que a gente não entende, que eu sempre falo assim, olha, a vida é uma engrenagem rodando continuamente. Se você procrastina, adoecer, a vida não está nem aí, o sol vai nascer lindão amanhã. É uma roda que continua girando. E se você deitar no meio do asfalto, ela vai passar em cima de você. Se você andar na contramão, ou seja, se você for contra as leis universais, também vai passar em cima de você. Aí você começa a fazer uma dieta. Aí não dá certo, volta a engordar. Vocês já repararam, por exemplo, casais que logo que se casam, os dois engordam? Quem pode confirmar para mim aí? Alguém que vai falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Vocês já repararam isso? Que tem pessoas que se casam e logo depois que se casam, os dois engordam. E aí todo mundo pensa que é a esposa ou o esposo que cozinham bem. Cara, isso é a maior treta que existe dentro das leis universais, que é os desejos que estão na nossa inconsciência. O que é esse desejo? Um desejo de proteção. Eu coloco camadas de segurança para não viver experiências de ciúmes. Por exemplo, eu estou muito bem com o meu cônjuge, nós estamos muito bem aqui, né? Nós estamos formando a nossa família, nós vamos ter um filhinho, ou geralmente isso acontece quando o filho vem, e aí coloco aquelas camadas de gordura para se proteger, autoproteção, para não ter treta com o marido ou com a esposa. Entendeu? Então, essa questão das leis universais, das crenças e de como isso influencia no nosso campo externo, vai muito além dessa coisa toda, né? Então, é preciso entender que o universo está girando continuamente, ele não quer saber se você está depressivo, se você adoeceu, se você está correndo atrás da sua vida, se você está tendo sucesso, se você está ganhando dinheiro, ele quer saber disso. Ele vai continuar girando, o sol vai continuar nascendo, a lua vai baixar e subir no mesmo horário, tá? Porque são leis universais. Ação, reação, causa, efeito. Quando a gente não compreende a causa, não dá para combater os efeitos. Serão sempre aquelas dietas milagrosas que nunca vão funcionar. Tá? Então, qual é a proposta dentro desse campo nutricional? Primeiro, simplificar. Essa é uma proposta completamente diferente, porque às vezes a pessoa pensa, esse é um treinamento sobre emagrecer? De maneira nenhuma. Esse é um treinamento sobre emagrecer a sua mentalidade. Compreender onde é preciso simplificar e entender as crenças que aglomeram coisas que você está carregando na vida que você não quer. E às vezes não é peso corporal, tá? Às vezes é dor nas costas. Existem pessoas que têm uma dor nas costas que não saram, vai no médico, ou dores por todo o corpo, né? Sente dores por todo o corpo, não sabe por quê. A doença, gente, é um mecanismo de defesa. A doença, quando ela aparece na vida de alguém, ela é um problema que vem para uma solução. Quer ver uma coisa? Você está sobrecarregado no trabalho, ou você está fazendo uma coisa que você não quer fazer. A imunidade baixa, você fica gripado. Para quê? Para você ganhar 2, 3 dias em casa. Tempo para estar com você. Isso aconteceu muito na infância, né? As crianças não querem ir para a escola, elas gripam. Entende? Desde cedo, seu corpo entendeu que ele é um mecanismo de defesa para te proteger, às vezes, de você mesmo. As pessoas adoecem por outra razão também. Vitimismo. Né? Então, essa coisa é muito séria. Eu sei que é muito tenso pegar sobre esse tema agora, mas o que eu quero que vocês entendam? Né? Dentro desse processo de recomeçar a estruturar esse quadrante básico da vida, que é a nossa nutrição, as nossas finanças, os nossos relacionamentos e a nossa espiritualidade, é preciso haver uma autorresponsabilidade. Né? Não dá para conversar com crianças sobre esse assunto. Então, é preciso muita autorresponsabilidade para trazer esse quadrante para sua frente e dizer, como é que eu estou aqui? Ah, cara, eu estou trabalhando bem, estou ganhando dinheiro, mas estou num relacionamento merda. Ah, não, olha, eu tô aqui na nutrição, estou legal, estou fazendo exercício, estou indo na academia, mas a minha espiritualidade está um caos. Porque essa roda da vida é um equilíbrio, que para ela girar, ela precisa estar em equilíbrio. Então, é muito importante entender onde eu estou em cada área da minha vida e qual é o ponto de equilíbrio para mim. Eu sempre falo sobre isso, é o ponto de equilíbrio para você. Porque tem gente que pensa assim, um corpo saudável é ficar todo mundo igual a Gisele Bündchen. Né? Isso é padrão da mídia, isso é padrão para adoecer as pessoas.
É o que faz as pessoas correr todo mundo para a mesa cirúrgica e fazer um corpo parecido com o de alguém, né? O rosto parecido com o de alguém, né? Só nasce com o rosto redondinho, que é o maxilar quadrado, fugindo dos próprios padrões. Essa parte que nós vamos adentrar agora é falando sobre reconhecer você como você é, entender qual é a sua essência e qual é o padrão que fica bom para você, para sua roda girar. E eu faço muito essa comparação financeira porque as pessoas pensam que ser rico é ter uma mansão em Hollywood. E tem gente que quer uma casinha no campo. Ela quer morar na beira do rio e pescar. Entendeu? Eu que eu digo que moro aqui na beira do rio, né, gente? Então, é muito importante você entender o que é valor para você na vida, para que você não fique perseguindo os valores de outras pessoas, e que são crenças geralmente instaladas na infância. O que é muito legal? Padrão familiar. Né? Observem como o corpo vai repetir padrões familiares. As finanças vão repetir padrões familiares. Os relacionamentos vão repetir padrões familiares. Então, no fundo, a maioria de nós está virado para o passado, olhando aquilo que foi feito e repetindo, porque é até aí que aprendemos. Esse momento, quando a gente decide recomeçar e romper com os fios do passado, olhar para frente, entender qual é a nossa jornada, qual é o nosso caminho, é aquela hora que você rompe, né? E você fala, eu quero parar de repetir esses ciclos e quero escrever a minha história. É um momento de autorresponsabilidade. Então, é preciso muita coragem para romper com esses padrões do passado, para olhar com amorosidade, isso a gente fala muito lá dentro do Sagrado, né? Sobre honrar os nossos ancestrais, sobre curar a nossa ancestralidade. Porque um que se cura, cura todos os outros, né? É uma linhagem de cura. Então, são padrões muito importantes de olhar, sim. Mas a gente não consegue olhar para esse campo da espiritualidade, do propósito, se a base não estiver resolvida. Tá? Eita. Tá forte aqui, hein? Quem quer falar aí, gente? Tô falando sozinha nessa aula, hein? Vamos falar? Vocês estão entendendo tudo isso? Confirma aí para mim alguém que vocês estão entendendo, estão ouvindo direitinho. Tá, tudo atual. Perfeito, Zânia, perfeito, muito simples, muito claras as suas explicações, e eu estou amando. Eu quero entrar no grupo, mas eu não sei como entrar, depois você me orienta, tá? Ah, vou orientar lá, pode deixar comigo, tá? Fiquem tranquilos. Mas vamos entender sobre essa base aqui. Por quê? O que tem essa base? Primeiro, essa estrutura dos ciclos que a gente vai repetindo, paterno e materno. Depois, existe uma coisa. Existe a pessoa que interiorizou a criança, ele ainda está vivendo a criança, né? E está com 30 anos, ainda mora na casa dos pais, então ele interiorizou a criança. Tem aquele que está vivendo o adolescente, o rebelde, não tem nada a ver com isso, né? Então, ele vive em guerra com os pais, mas também não assume sua vida para o mundo. E tem a questão, tem o adulto, né? Aí o adulto, existem 3 camadas do adulto, aquele que resolveu assumir a responsabilidade da própria vida. Um que é o vitimista. Todo mundo é culpado do que ele está passando. Tudo está ferrado na vida dele. O vitimista é ótimo, porque ele está doente, ele está num casamento ruim e ele ganha muito mal. Sempre. O vitimista, tudo está ruim na vida dele. Por quê? Quem está lá no Grupo Magia fazendo a gratidão, e é gratuito isso, cara, é muito legal porque a gente tem muita coisa gratuita para fazer. Primeiro é preciso exercitar a gratidão para que as coisas aconteçam na sua vida. Então, o vitimista, tudo está ferrado na vida dele. Né? A treta está em todas as áreas. Ele é a vítima. Existe aquele adulto que é o anestesiado. Ele enfia a cara no trabalho para não reconhecer que o casamento está ruim e que não quer voltar para casa. Entendeu? Ou então ele enfia a cara na academia para não olhar para o ponto de que ele não consegue um relacionamento bom. Entende? Então, assim, anestesia com alguma coisa. Existem aquelas pessoas que estão anestesiando com Rivotril mesmo, tá? Esse é o ponto mais sério da coisa, porque está aumentando muito mais do que parece. Essa questão das pessoas anestesiando a própria vida com medicação tarja preta.
existe o adulto funcional da espécie. Quem é o adulto funcional da espécie? É uma pessoa andando em direção à sua profissão, andando em direção à realização da sua vida, caminhando num relacionamento que duas pessoas somam, ou que, se ele ainda não resolveu adentrar o campo do casamento, ele está em relacionamentos com pessoas, com sócios, com amigos que fazem a vida dele crescer, e ele está se tornando funcional para a espécie, ou seja, produzindo mais para a humanidade, deixando legado, deixando aquilo que vai deixar sementes, bons frutos, filhos bem educados, livros, projetos, empresas. Então, esse é o adulto funcional, aquele que passa a contribuir com a tribo, né? Se a gente olhar nesse aspecto tribal da coisa, que é a estrutura inconsciente da humanidade, que vale lembrar que até há pouco tempo atrás a gente estava vivendo em caverna, cara. Nós vivemos milhões de anos em caverna. Depois nós vivemos em condições tribais. Agora, de repente, pá, né? Sou eu, só eu, o centro do meu umbigo. É óbvio que isso ia gerar discordância, né? Então, existe na tribo esses três tipos de gente. O que ficou na criança está totalmente dependente, só olha para os pais, eu não posso andar para frente, não posso sair de casa porque minha mãe é doente. Tá? Aí vocês vão entender essa parada aí. O adolescente, que é o rebelado, né? O rebelado, sou dono do meu nariz, sou dono da minha vida, mas moro com os pais, preciso do carro da mãe emprestado no final de semana, entendeu? Então, não é independente, não é funcional. E essas três fases de adulto, que é o adulto vítima de tudo, a vida dele está ruim porque alguém é culpado, ou Deus, ou o governo, ou a mãe e o pai dele. Existe aquele que anestesia, ele coloca coisas para disfarçar outras coisas e dizer que está tudo bem, está feliz pra caramba. A turma que tem muito seguidor lá no Instagram, tá, gente? Isso aí. É aquele montão de seguidor, porque ele posta umas coisas maravilosas o dia todo, tá? Aquele corpo perfeito, barriga de tanquinho, mas a depressão, na hora de dormir, precisa de muito remédio, tá? Então, aí depois o adulto funcional, que é aquele adulto contribuindo com a tribo dele, com o povo dele, com o lugar dele. Mas como que é possível fazer essa parada? Só entendendo quem você é. Só se tornando o centro do seu universo. Assumindo o eixo da sua vida, você se torna um adulto funcional. O que é esse adulto funcional? Expandindo em todas as áreas. Significa que a gente vai estar perfeito, gente? Não estamos falando de perfeição. Quando eu falo sobre recomeçar, não estou falando de perfeição. Eu estou falando sobre olhar para qual é a treta e está andando na direção daquilo que eu estou querendo construir. Entendeu? E aí é preciso camadas de compreensão. E aí vem uma outra coisa, para a gente falar da base. Não é? Eu fiz aqui esse resumo da pirâmide de Maslow para a gente entender a parada, cara. Então, são muitas camadas lá na pirâmide de Maslow, mas eu resumi elas em 5 aqui, que encaixa, né? Os padrões até um certo ponto, depois de um certo ponto para lá. Então, na base, né, no primeiro aqui da base, está a questão da sobrevivência e reprodução. Né? Então, no primeiro campo, está muito ligado à sobrevivência da espécie, né? Ou à sobrevivência da estrutura do organismo. Ou seja, é bucho, tá? É uma camada de pessoas que elas só estão pensando, elas só estão preocupadas com aquilo que vão comer. Elas trabalham para sobreviver, elas trabalham para sustentar os filhos, e aí a gente vai ver uma camada muito pobre da sociedade, pobre intelectualmente, pobre de cultura, né? Emocionalmente pobres também. Então, pobreza não é sobre dinheiro, tá? Pobreza é sobre mentalidade. Então, a gente vai ver aqui nesse número 1 da camada uma grande massa que só anda porque o dia acordou. Lembra que eu falo com vocês? A pessoa não sabe porque acordou, ela acorda porque o despertador tocou. Beleza? Então, essa aqui, ela só acorda de dia para ela descobrir como ela vai almoçar, como ela vai comer no outro dia. Ela está completamente ligada à sobrevivência do corpo. Tudo para ela está sobre sobreviver. Beleza? Na segunda camada, a gente está para as pessoas aí do status, né? Da importância. É aquele pessoal que já descobriu como sobreviver, está ganhando salário mínimo, descobriu como sobreviver, faz umas confusão danada para conseguir dar conta das coisas no final do mês, mas ele está na parada do status, né? É comprar uma roupa cara para sair para uma festa, para conquistar uma pessoa, para transar. Está muito ligado ao sexo, né? Então, ela é autoimportante, ela mostra muitas habilidades, ela geralmente é uma pessoa muito exibida, muito, né? Ela quer aparecer, ela quer ter um nome, ela quer ter destaque. Está muito ao campo externo
e aí ela não cuida do interno. Ela faz loucuras para parecer que é muito mais do que é, tá, gente? E aí, por exemplo, no campo profissional, a gente vai ver, no campo das finanças, a gente vai ver as pessoas comprando coisas que ainda não podem, né? Todo mundo pode tudo, tá? Mas comprando coisas que ainda não podem para poder dar conta da situação, tá? Nosso tempo está quase acabando. Se o nosso tempo acabar aqui, a gente continua lá no grupo do WhatsApp, tá? Vou passando as orientações lá. Acredito que a gente tem mais 10 minutinhos aqui. Na segunda camada, na terceira camada, a gente tem esses adultos autossuficientes. Eles já não dependem mais dos pais, não dependem de outras pessoas, estão trabalhando bem. E aí, o que é a parada dessas pessoas aqui? Dinheiro. É a loucura de correr atrás do dinheiro. Então, deixa a esposa, deixa o filho, deixa tudo, deixa a vida, deixa os sonhos para correr atrás de dinheiro. No quarto, aí nós temos o pessoal do propósito, da espiritualidade. O que acontece? Essa turma aqui, eles aprendem muito rápido, têm muita sensibilidade, sabem que vieram para uma coisa, mas não conseguem descobrir o que é isso, né? Se sentem totalmente perdidos, eles tentam comunicar com alguém que estão sentindo, ninguém entende o que eles estão sentindo, porque da camada abaixo ninguém entende essa turma, tá? Então, é a turma que veio aí com um propósito. São os que estão aí nesse campo da filosofia, da compreensão da vida. O que acontece? Ele não se encaixa numa religião, ele não se encaixa num partido político, ele dificilmente se encaixa nos relacionamentos, tá? É uma parada muito louca, porque ele fica perdidão. E a gente tem um quinto campo, que são gênios, né? Os dotados aí de superpoderes, que a gente diria. Essa é uma camada muito rara, tá? Porque são pessoas que conseguem se dedicar totalmente a um projeto, vem para isso, e não faz falta, por exemplo, a área do relacionamento. Tá? Nós tivemos, por exemplo, Einstein. Einstein é um exemplo disso. A esposa dele dizia assim... alguém disse que eu não estou no grupo, se acabar, cria outro link. Entra no grupo, mulher. Vai lá no meu Instagram, @mestre meu destino, clica na bio, tá? E entra no grupo, não fica fora, não. Mas aí tem essa camada aí que é o Einstein, né? A esposa dele disse que ele ficava 7 dias trancado no laboratório. Os filhos dele tiveram fisioterapia. Mas ele não estava nem aí para isso, ele tinha um objetivo maior de vida, tá? Essa camada é muito pouco. Então, compreendendo essa base, né, que a gente vai estudar um pouco mais profunda lá no grupo, tá? A gente vai entender melhor esse caminho da vida e entender onde a gente está também, tá? E a caixa preta, né, que eu falei com vocês, que eu quero falar sobre isso, é sobre compreender quais são as emoções dentro da engrenagem que move a gente para o passado ou para o futuro, tá? Que faz a gente se mover na vida, porque o segredo é o movimento. Como que eu saio aqui dessa estagnação? Movimento, cara. Ah, não consigo correr, eu consigo caminhar. Não consigo caminhar, eu consigo me arrastar. Mas eu estou fazendo um movimento em direção a mim mesmo, em direção a cuidar de mim, olhar para a minha vida, tá? Por isso que eu sugiro muito os grupos terapêuticos, por isso que eu sugiro você estar fazendo tarefas e atividades que te ajudam a ver quem você é, qual é a sua questão, porque você só tem como sair da treta se você olhar para qual é isso aí. E aí é aquilo, olha, é muito legal porque as pessoas procuram uma vida boazinha, né? Eu quero estabilidade. E é uma lei universal, que se você não tretar com a vida, ela treta com você, tá? É uma lei universal. Então, se você não caçar motivo para crescimento e evolução constante, a vida vai tratar com você, com certeza, ela vai passar por cima, porque você vai tentar paralisar aquilo que não pode ser parado. As pessoas que tiveram sucesso na vida, que compreenderam o que é sucesso, o que é prosperidade na vida, elas entenderam que é preciso estar continuamente buscando treta com a vida, continuamente puxando a vida para a sua rédea, ao invés de entregar a questão ao acaso, né? Ou deixar a vida me levar. Então, é hora, quando a gente for olhar para esse campo nutricional, que nós vamos olhar agora para o nutricional, para o sagrado, em primeira fase, para depois a gente olhar para finanças, e depois relacionamento, depois espiritualidade, tá? Nesse primeiro campo, a gente vai olhar para essa coisa aqui. O que é a caixa preta? A raiva, a culpa, o medo é a base dessa caixa preta, tá? O yin yang, as forças trabalhando fora da frequência de alinhamento do que são, né? Que é quando eu tento ocupar um lugar que não é meu, um espaço que não é meu, dentro do meu campo sistêmico, e aí o meu corpo agrega, ele somatiza. Ele pode somatizar em peso corporal, ele pode somatizar em doenças, eu adoeço porque não estou no meu lugar sistêmico, tá? E ele pode somatizar em procrastinação. Não sei onde estou, não sei para onde estou indo, estou totalmente desorientado, estou nesse negócio aqui sem mapa, tá? Então, fiquem de olho nesses sintomas na vida de você, na vida de vocês, porque aí você vai entender o que é a somatização,
A somatização é o seu corpo colocando para fora as emoções, tá? Abrindo a sua caixa preta, que você vai botando tudo dentro do tapete, o seu corpo externa para mostrar para você, olha, isso aqui não tá legal. É aqui que você precisa mudar, né? É quando você dá uma topada de manhã, logo quando você acorda, você dá um chute na beirada da cama. Aí você pensa assim, onde você estava indo que você não queria ir naquela hora? Onde é que você está indo forçado? Onde é que você está indo obrigado? O que é que você está fazendo só para fazer na vida? Olha, a Edna está aí, gratidão, lindezas, Paula, Luzia, Alexandra, que maravilha, Fran. Alexandra que está no fuso horário já bem mais tarde, né, Alexandra? Gratidão por estar aqui, tá? Deus abençoe todos vocês. A nossa aula hoje é sobre isso. A gente continua um pouco desse tema. Lá dentro do grupo, vou gravar uma aula para vocês, trazendo esses temas com mais clareza. Também vou passar um PDF lá no grupo, que eu quero que todo mundo comece a fazer um planejamento de vida, cara. Entendeu? Eu quero que a gente comece um plano junto. Essa jornada de recomeçar, nós vamos fazer junto. Nós vamos todo mundo pegar um plano, pegar um caderninho, pegar um plano e falar, eu vou fazer um planejamento no meu ano de 2023. Entendeu? E eu vou chegar lá, eu vou conseguir realizar aquilo que eu determinar aqui, tá? Seja em relação ao meu corpo, seja em relação ao relacionamento que eu sonho em ter, seja em relação à minha família, seja em relação ao tempo que eu preciso ter para mim. Porque é muito importante entender isso, cara, porque essas pessoas também estão extremamente sobrecarregadas e não tem tempo para si, tem alguma coisa errada nisso aí. Ah, eu estou dando conta de tudo, minha família está ótima, eu levei meus filhos na escola, eu trabalhei hoje, eu fui na academia, eu fiz, eu li meu livro preferido, mas e aí o cansaço interno tá gigantesco. Então, alguma coisa aí também não está certo, tá? Algo de errado não está certo nessa parada. Então, vamos olhar para isso com muito carinho, tá? Vou passar para vocês algumas questões que eu vou querer que vocês respondam ali logo no início, para a gente entender os nossos campos, começar a nos encontrar dentro desse processo e fazer essa linda jornada de recomeçar para quê? Nesse mesmo período, em 2023, quando a gente voltar a fazer essa aula, que a gente tenha belas histórias para contar aqui, tá? Essa é uma proposta, uma jornada que está iniciando com esse campo da nutrição, que a Márcia está aí com a gente, aí a Márcia vai passar algumas coisas lá agora no grupo, tá? E que nós vamos olhar para vários campos da nossa vida e vamos fazer esse processo até o final do ano e mudar as nossas vidas. Tudo é preciso tempo, tá? Tudo é preciso tempo. Quem está esperando mágica, que a coisa aconteça assim, né? Paguei a prestação da academia, que era uma barriga de tanquinho, né? Quem está esperando mágica não vai compreender o que é esse projeto aqui. Nutrição é sobre mudanças de hábito. Então, nós vamos falar de nutrição, eu vou conseguir perder, sei lá, 20 quilos? Não sei. Quanto você vai se dedicar? Eu vou conseguir mudar a minha fonte de renda, vou conseguir mudar, sair de uma depressão, de uma ansiedade? Quanto você vai se dedicar? Né? Então, essa é a grande questão. Hoje, a gente falou sobre olhar para você. Então, aproveita, faz isso, decide o que você quer e decide aquilo que a nossa música falou hoje, né? Queira flores em vida. Não espera morrer para ser reconhecido. Não fica correndo atrás de uma coisa que você não sabe nem o que é, igual o rato correndo atrás do rato, tá? Determina um projeto de vida para você, um legado, entende o que você quer deixar. Combinado? Mas viva o hoje. Viva uma vida amorosa hoje. Por que eu escolhi a sexta-feira dentro desse portal 1111 para a gente conversar sobre isso? Porque é preciso viver a amorosidade hoje. É preciso trazer a gratidão para o seu coração, trazer o amor para o seu coração agora. Você merece viver uma experiência boa. E é preciso que você entenda que merece. É preciso que você entenda que é herdeiro. Entendeu? Que aí toda a sua fisiologia vai mudar. Toda a sua mentalidade vai mudar. Todo o processo dos seus relacionamentos, daquilo que você está atraindo para você, vai mudar. Mas é preciso reconhecer. Então, por hoje é só. Márcia, está aí? Acho que dá para falar alguma coisa aqui. Como é que estamos no tempo? Estou aqui, sim. Tomei todo o nosso tempo, né? Ô, Márcia, você não deve passar aqui o que você queria falar sobre a nutrição, a gente passa lá no grupo, tá? E quem não está no grupo, é só ir lá na bio, tá? Clicar lá no link, @mestre do meu destino, no Instagram, que entra para o grupo, tá bom? Vamos falar lá no grupo, então. Beleza, essa vai ficar muito corrida aqui, né? Combinado, então, Márcia. Passar as instruções lá. Todo mundo aí tá prontinho? Quem falou que não estava no grupo, gente? Alguém comentou, acho que foi a Elaine que comentou aqui. Zane, eu não consegui entrar. Eu não consegui entrar, Zane. Ah, tá, mas não é no grupo novo. O grupo novo não tem ninguém ainda, tá, Elaine?
Ah, tá. Eu estava meio confuso sobre isso. Tá, não, tem Então, tá bom. Zane? Do qual Tá. grupo, então, Zane? Não, os nossos grupos lá, o Magia, principalmente, o Mulher Saudável, tá? Ah,